Vamos passear, vamos dar uma volta. São 16h54, ou seja, vai dar 5 da tarde. Estou aqui no bosque. Algumas pessoas estão caminhando. Ainda temos bastante sol. Eu descansei. Hoje de manhã eu fiz uma prova. Cheguei em casa, almocei, depois fui dar uma descansada e acordei e vi 2 vídeos. 2? Acho que foi. Bem, um vídeo era de uma mulher que, após a pandemia, mulher jovem, né? Mulher com, sei lá, 30 anos. Após a pandemia, ela comprou uma casa abandonada num sítio, ou seja, no interior, e foi para essa casa morar sozinha. Ela mesma limpou o terreno, não tinha energia, não tinha água, mas mesmo assim ela ficou morando nessa casa. E aos poucos ela foi melhorando a casa, mas ainda falta muito para a casa se parecer com uma casa de cidade, né? Ainda não tem energia elétrica, a energia que ela tem é de uma placa fotovoltaica. Ela não tem um trabalho, né, que dá um salário mensal a ela. Ela vende artesanato e conservas, que é depois que ela passou a morar nesse sítio, ela começou a plantar, né, se envolver com essa coisa de jogar semente na terra e ver o que vai nascer. E do excedente, que no começo ela não queria nem plantar, mas aí depois ela passou a plantar, e do excedente ela passou a fazer geleias, compotas, conservas, né, para ter comida durante o ano, já que ela não tem um trabalho remunerado oficial. Aí eu fiquei pensando, né? Porque pensar é uma coisa que eu faço sempre, desde que eu me lembro que eu existo no mundo, eu penso. Mas, assim, na verdade, o que foi que eu pensei, né? Como para o capitalismo, né, esse mundo moderno no qual a gente vive, ele nos convence de que nós temos que ter coisas, né? Temos que ter uma casa, temos que ter um carro, temos que ter todos aqueles aparelhos eletrodomésticos que são movidos à energia elétrica, temos que ter um telefone celular conectado à internet todo o tempo, né, funcionando. E, enfim, tudo isso nos traz, tem os seus lados positivos, também tem os seus lados negativos, já que nos trazem, em alguns casos, muita ansiedade, né? Então essa jovem se embrenhou no meio dos matos sozinha com Deus e o Espírito Santo e começou a morar neste interior, na Espanha, eu acho, e cuidar das suas coisinhas, né? Faça você mesmo, aprendendo, né? Provavelmente se relacionando com os camponeses locais. E esse cara, que é um youtuber que gosta de fazer vídeos a respeito das pessoas que se isolam em propriedades rurais, foi entrevistar ela e conhecer a casa dela e etc. Então, assim, fiquei pensando, porque eu estudo numa universidade que é no interior, né? Na cidade, a Unilab é na cidade de Redenção. E às vezes eu converso com as professoras, não sempre, mas uma das professoras disse que inicialmente os professores foram morar na cidade. Eu quero dizer que Redenção é uma cidade, não é... Quer dizer, o centro urbano de Redenção é uma cidade pequena, como se fosse um bairro de Fortaleza pequeno. Mas tem banco, tem como é que chama, mercantil grande, né? Não tem restaurante, não tem shopping, né? Mas tem uma infraestrutura básica, né? Tem colégio, tem academia, tem lojas de departamento não, lojas de aviamento, né? Essas coisas assim. Agora tem até uma concessionária da Shinerai. Mas enfim, claro que algumas coisas são mais novas, né? Há 15 anos atrás, quando a Unilab começou, certamente não tinha a estrutura que tem hoje, né? Mas alguns professores se estabeleceram lá inicialmente, mas, segundo o relato da professora, era muito difícil morar lá e ter filhos lá, porque não tem estrutura de ensino, mas também não tem estrutura de saúde, né? Aí ela disse que uma vez sofreu um acidente, quase morre, porque não tinha ninguém para dar suporte. E eu fiquei pensando,
Que também tudo é uma questão de perspectiva, né? De você estar num lugar porque você quer estar ali, né? E de você se sentir bem e de você confiar que vai tudo sair bem, né? E às vezes a sensação que eu tenho é que, como a gente é educado desde a juventude, né? Que a gente deve viver dentro daquela situação social dentro da cidade, não se sentir bem dentro dessa situação, desejar sair dessa situação, causa um estranhamento na sociedade da cidade. As pessoas da cidade não aceitam, não admitem que algum ser humano possa se sentir bem e ser mais feliz fora da cidade, vivendo só no meio do mato, sem energia elétrica, sem água encanada. É estranho, entendeu? É como se fosse a pobreza, né? Ser anti-civilidade, né? E não tem nada a ver, né? É uma forma de você abordar a sua existência e também de você dizer, eu escolho isso e eu vivo isso e eu sou feliz com isso, né? Eu acho que tem muito disso, né? E assim, na minha vida pessoal, eu costumo dizer que você paga pelas suas escolhas, né? Então, eu, por exemplo, na minha vida pessoal, fiz escolhas que eu tenho certeza que as pessoas acharam estranhas e eu paguei por elas. E eu pagaria novamente. A conta foi alta, não no sentido financeiro, mas no sentido mesmo da experiência, né? Mas ainda assim, eu teria feito o que eu fiz, né? Em termos de escolha. E é isso, sabe? Eu acho que o outro vídeo que eu vi foi do Gucci, que é um japonês que veio morar no Brasil. E ele trouxe os pais para conhecer o Brasil e os pais ficaram muito impressionados. Graças a Deus, ficaram impressionados positivamente, apesar das coisas negativas que ocorreram, né, durante 2 meses de viagem. Ambos os assuntos me interessam, né? Essas pessoas que escolhem a natureza, a vida natural, e as pessoas que amam o Brasil, mesmo o brasileiro não sendo tão amante do Brasil quanto esses estrangeiros que vêm e que se sentem profundamente acolhidos e acham que o brasileiro é um expansivo, né? A natureza do brasileiro, do mais tímido brasileiro, é a de expansão. Acho isso muito bonito. E no fundo aí vocês estão vendo o pessoal jogando, porque hoje é domingo e tá cheio o campo, viu? Tá cheio com gosto. Tchau, tchau!